Eu estou aprendendo muita coisa aqui com ele. Então, pois bem, gente, vamos ver que coisa fantástica. Essa história da Paraxá dessa semana, ela começa exatamente narrando, né, a saída do Êxodo, do Egito, né? A gente viu algumas coisas da descida de Jacó para o Egito, e dessa vez a gente tem nessa semana logo a segunda parte da Paraxá de Shemot. E nessa Paraxá de Shemot, a gente tem um monte de segredos que talvez, né, vocês nunca tivessem imaginado. E a gente vai estar aqui com vocês, percorrendo a leitura do Zohar, ou, vezes por outra, parando. Faremos também uma análise num estudo que eu criei aqui. Então, a gente vai poder ter uma plenitude, uma certeza plena, indubitável, não é? Sobre o que a Torá está falando realmente, não é? E vai ser fantástico, tá bom? A gente vai ter realmente aí uma análise bem profunda, acredito eu, permitindo o Borê, né? Porque se ele não permitir, também não sai nada. E essa paraxá também vai ter aquela coisa do enfrentamento, a gente vai focar mais na questão da Nahash, porque não é o Moshe, a gente eu mesmo já um monte de vezes eu esqueço, mas a gente já falou, não foi o Moshe que jogou a serpente, foi o Aharon, a gente liga lá com a parte lá de que ele está sendo chamado ali para salvar o povo de Israel. Ali tem uma história fantástica, como eu já disse, eu tenho que parar de novo para analisar essa história com vocês. A gente já está, gente, com mais de 1.500 videoaulas. É muita aula, né? 5.000 horas de vídeo. Então, a gente está fantasticamente bem lotado de aulas, mas a gente vai ter que devagarzinho repetir, porque eu fico vendo, eu mesmo esqueço, né, lógico, e a gente vai esquecendo, vocês também esquecem, então a gente está repetindo, veja, tudo que a gente está repetindo, reencarnação, etc., já foi falado. Está lá no áudio, mas parece que quando a gente grava de novo, a essência vem, o pacote vem com um tempo, né, atual, é incrível, isso é verdade também. Então, gente, vamos lá, vamos parar aqui e vamos dar uma analisada. A gente vai abrir o livro do Zohar e vamos analisar aqui o texto, né? Diz aqui, vamos lá. Quando eu achar aqui o texto, acho que eu. Espera aí, gente, olha, tá aqui, ó. Passou direto, eu estou subindo, está aqui, pegue a sua vara. Então, então dirás a Araão, toma a tua vara, Shemot 7:9. Veja, Vera metá é o Aharon, K, et, mitá. E aí ele pergunta qual é a razão pela qual a vara de Aharon e não é a vara de Moshe, ele pergunta aqui. Aí ele vai explicar, a vara de Moshe era especialmente santa, porque o santo nome foi esculpido nela, no jardim supernal, do Éden. Então, veja, a gente já sabe, veja, isso não é uma ferramenta mágica. Eu não estou falando, às vezes, dessas loucuras que a gente vê por aí, pessoas andando com cajado, querendo dar cajadada nos outros para abençoar. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É por isso que esses estudos ele levam vocês para um nível de consciência. Veja, então, ó, então, não é essa vara, é uma vara que foi esculpida no jardim supernal do Éden, que é, veja só, Biná. E o santo bendito seja ele, não quis contaminá-la com as varas dos feiticeiros. Por quê? Ele tinha que engoli-las. As varas dos feiticeiros tinham que ser engolidas. Como escrito, a vara de Araão engoliram suas varas. Além disso, para subjugar tudo o que vem do lado esquerdo, a vara de Araão é necessária, porque Araão é um cohen, é um sacerdote. Ele veio da direita e a esquerda está sujeita à direita. Olha que fantástico. Ele continua. O Rabi Ria perguntou ao Rabi Yossi. Foi revelado diante do santo bendito seja ele que esses feiticeiros farão serpentes
Em caso afirmativo, qual é o significado de fazer serpente diante do faraó? Disse-lhes, é porque a origem dos castigos está lá, significando serpente primordial que causou a Adão e Eva a eles falharem. O reinado do faraó começa na origem da serpente, ou seja, o lado esquerdo. Então, quando eles viram a transição da vara de Araão para uma serpente, todos os feiticeiros se alegraram, porque o início da sabedoria de sua serpente foi tal. Então, quando eles viram realmente se transformar numa serpente, eles ficaram assim, olha, quer dizer, tem o mesmo formato do que a gente já está acostumado, está vendo? É uma serpente também. E, imediatamente, a vara de Araão se transformou em um pedaço seco de madeira e engoliu a serpente. Por causa disso, eles ficaram maravilhados e sabiam que havia um domínio maior na terra, pois eles pensavam que abaixo, na terra, não há nenhum domínio além deles para fazer nada. Quer dizer, as forças que eles acessavam eram as forças que eles acreditavam em totalidade. De onde eles tiravam as suas magias? E aqui diz, então a vara de Araão engoliu as suas varas. É precisamente a vara de Araão, como a serpente, reverteu a madeira e os engoliu. Ou seja, aquela questão que era, a gente vai ver já em hebraico isso e vamos resolver se é serpente, se não é, a tradução é muito errada. A gente vai ver tudo isso permitindo o goreiro. Por isso, Araão fez 2 sinais, um acima e outro abaixo. O de cima, a saber que a serpente suprema da santidade dominou sua serpente. A serpente dele, quer dizer, aquela serpente superior dominou as serpentes dos magos, engolindo-as, e o faraó era mais sábio do que todos os seus feiticeiros juntos. E percebeu que o domínio supremo governava a terra, e não eles. Então, ele governando acima e também abaixo, quando ele vê isso. O Rabi Yossi disse, para que você não diga que tudo o que os feiticeiros fazem, eles fazem apenas ilusões de ótica, olha o que o Rabi está falando aqui. Ó. Você não vai pensar, disse o Rabi Yossi, você não vai pensar aí do outro lado que tudo que os feiticeiros fazem são ilusões de ótica. Não são, não. Está vendo? Quem está falando isso aqui não sabe de Torá. Porque senão, se fosse ilusão de ótica, o que o Eterno ia mandar a gente enfrentar? Né? Nada, como muita gente fala, nada, não tem nada, não existe. Preste atenção, não é ilusão de ótica. Que só parece assim, mas não mais. A Torá nos diz, e eles se viraram, precisamente o que está escrito, e eles se tornaram os pobres. Está prestando atenção aqui, gente? Não é que eles jogaram nada, porque a tradução está um pouco errada. Eles se transformaram nos pobres. É o que o Zohar está dizendo aqui. Olha, o que ele disse, eles viraram precisamente como está escrito no Shemot 7:12, eles se tornaram pobres. Como se eles realmente fizeram as serpentes. E o Rabi Yossi disse, mesmo quando as suas serpentes voltarem a ser madeira, a madeira de Araão as engoliu, porque diz que as varas de Araão engoliu as suas varas. Então, perceba aqui o que é sinuoso. A gente vai parar aqui e vamos agora fazer uma análise, né? Tem muito aqui para se ler, mas a gente talvez não consiga estudar tudo hoje. A gente vai ficar por aqui mesmo. Então, veja, a primeira questão aqui, nós temos que, todo estudante de Kabbalah tem que ser assim, né? Você tem que começar a fazer seus estudos, você tem que aprender o hebraico, você tem que começar a cavar, para não ficar só dependendo do Moré, né? Então, eu vou fazer meu estudo, eu não sei ler hebraico, eu vou pegar,
vou começar a cavar aqui, vou começar a ver se eu consigo botar os números, os sons da letra, copio em papel, né? Se você pegar aqui, eu tenho pilhas assim de que eu escrevi à mão. Hoje não mais, porque eu tenho habilidade para fazer isso no computador. Mas é muito importante até mesmo eu fazer isso. Isso é algo fantástico, isso limpa umas almas. Quer dizer, as pessoas já reclamam que a gente tem muito estudo, ou talvez não reclamem que não tem muito, mas será que elas, nos seus momentos, sozinhas, elas estão buscando aprender a Torá? Elas estão escrevendo, elas estão tentando elas mesmas rezar para o Eterno, Eterno me revela os segredos da sua Torá. Olha que fantástico, fantástico. Quando você descobre os segredos da Torá, a sua alma descobriu aquele segredo, não foi nenhum tzadik, nenhum justo, mas Morel não tem capacidade, tem, mas quem revela é o Eterno, não somos nós. Olha que fantástico. Então, a gente vai aqui, gente, exatamente para o livro de Shemot, 7 no 12. Né? Ele começa aqui no 7:9, falando sobre tudo isso, né? Assim Moisés e Arão vieram diante do faraó, fizeram exatamente o que Adonai havia ordenado. Arão lançou sua vara na presença do faraó e de seus cortesões. E ela se transformou em uma serpente. Tá vendo? Então, aqui é fantástico, tá vendo? Ela se transforma, ó, em tanim. Preste atenção nisso aqui, ó, tanim, tá bom? E então o faraó, por sua vez, convocou os sábios e feiticeiros, e os magos sacerdotes egípcios, por sua vez, faziam o mesmo com seus feiticeiros. Eles faziam o mesmo. Cada um lançou a sua vara e transformou em serpente. Mas a vara de Araão engoliu a arte dele. Veja, foi a vara de Araão, não foi a vara de Moisés, como às vezes a gente erra, tá vendo? Que fantástico. E o legal aqui, gente, é que a gente tem uma palavra aqui também que a gente vai ter que observar, tá vendo? Essa palavra materru, essa palavra. E aqui nós temos a palavra, ó, no plural, taninin, letaninin, tá vendo? E aqui em cima, não. Aqui em cima, a gente tem só tanin, tá vendo? Olha que fantástico. Vamos ver a diferença aí, ó. A gente tem lá em cima taninin, né, como a gente marcou, tanin, uma só vara de Aharon. Eles estavam na presença, ó, Lefnei Faraó, e aí depois, né, vai ser convocado os sábios, veja, vai Kagan, Faraó, ler Rahamim, porque a palavra Rahamim é sábios, sábios dos egípcios, está vendo? Existe sabedoria lá. Vele Mahafeshim, para chamar os seus magos, vai Sudanhem, Arexumi, Mitzrayim, Belaterem, Kem, está vendo? Então, ele vai chamar todos esses magos. E aí eles vão ver o quê? Eles vão falar, Deus, o Eterno fez isso? A gente também faz. Isso é bobagem. Está vendo que fantástico? Isso é bobagem. O Eterno... olha, meus magos também já fizeram esse show para mim. Lembrando, não era uma ilusão. Não era uma ilusão. Agora, é lógico que será que o texto está falando disso mesmo ou algo mais amplo. É isso, né, que a gente vai ver. É isso que a gente vai ter que entender. Então diz aqui, ó, e vai falando que o faraó, cada vez que se envolvia mais com esses testes, diz aqui, ó, vai Ezequiel leve o faraó, o coração do faraó, a Torá do faraó, que ele entendia, Lame de Beit, que são a primeira e última letra da Torá, velou Shema, ele não entendia o Shema, porque ele via essas forças. E aí o coração dele se endurecia, ele não ouvia como Adonai havia dito, ele não entendia a Torá. É o que acontece com a maioria das pessoas, eles não entendem a Torá. Eles não conseguem compreender essa Torá e eles acabam, então, fazendo um monte de bobagem, como as traduções. Então, é lógico que a gente sabe, gente, que foi necessário tudo isso. Mas é isso que eu quero que vocês prestem atenção comigo nessa aula. Veja,
Aqui nós temos uma palavra muito complexa, né? E aí a gente agora vai para o nosso estudo para a gente entender um pouco mais. Aqui estão os dragões, né? E teve o dragão de Moshe. Aqui a gente vai falar também sobre as 10 pragas, mais futuramente, né? Mais lá para terça-feira. A árvore já está montada aqui. Enfim, vamos aqui ver os estudos aqui para a gente poder ter assim, uma lógica maior dentro do que a gente vai falar, sem eu atropelar os pontos que eu coloquei aqui nesse estudo. Veja, vamos ver que coisa fantástica. Olha só, a semântica do caos, uma análise exegética e cabalística de Nahash Tanin no confronto do Êxodo. Este estudo propõe uma análise filológica e teológica das terminologias hebraicas Nahash. Eu preciso que vocês prestem atenção nesse nome, Nahash. Nahash, gravem esse nome, porque esse é o ponto que nós vamos usar aqui, e também a palavra Tanin, que a gente acabou de ler. Veja, essa palavra Tanin, ela vai mostrar para a gente a síntese de tudo que a gente está falando. Então, veja, a palavra Nahash Tanin, dentro da narrativa do Êxodo, de Shemot, através das lentes do Zohar e do Sefer Sirah. E investigamos a transformação da vara de Aharão, não apenas um milagre físico, mas como uma batalha cosmológica contra o Teli, o dragão celestial, desafiando a hegemonia astral e o ego deificado do faraó. Ou seja, aquele ego que a pessoa acha que, além do eterno, ela pode fazer qualquer coisa ou mudar qualquer coisa. E o faraó era um desses. Veja, a introdução à dicotomia semântica na Torá. A narrativa bíblica apresenta uma distinção lexical sutil, porém crucial, entre os sinais realizados por Moshe na sarça ardente e por Aharão diante do faraó. Enquanto a tradução vernácula tende a homogeneizar ambos os termos como serpente, o texto massorético estabelece uma hierarquia espiritual através da escolha das palavras. A Nahash, a serpente comum. Veja, a gente já pôde perceber, né, pelo menos eu acredito, que quando se usa Nahash e Tanin, no caso lá do texto que nós estamos usando, eu estou só voltando aqui para vocês prestarem atenção, não foi falada a palavra Nahash de forma nenhuma, foi usada a palavra Tanin ou Taninim, como a gente viu no caso dos magos, tá vendo? Então, até aqui, ó, Taninim, que é no plural, e Tanin no singular. A ideia do que o texto vai trazer para nós agora é como que o Zohar ele usa termos diferentes para a mesma coisa. Porque Nahash é serpente, é cobra, como a gente vai ver. E Taninim é crocodilo, dragão, é algo maior, entende? É isso que a gente vai estar analisando aqui, só para a gente não ficar tão complexo como o texto está trazendo aqui para a gente. Então, veja, essa hierarquia espiritual entre essas duas palavras, cobra, Nahash e Taninim, crocodilos, dragões, sendo chamado uma palavra usada até para falar de dinossauros, segundo alguns dicionários. O Nahash, a serpente comum. Em Êxodo 4:3, Moshe, né, no Monte Sinai, perdão, a vara se transforma em Nahash. Esse termo se remete ao Gênesis, a serpente primordial ligada à sedução do pecado, o Yetzer Hará. Veja, então se a gente volta lá atrás, em Gênesis 3, a palavra que vai estar lá vai estar em Nahash, o Nahash. Deus criou o Nahash, ele era o mais astuto, veja. A palavra lá era Nahash, não era outra palavra para serpente. E aí é que fica a grande questão aqui dentro disso que nós estamos falando.
Se era Nahash, como ela assume agora, lá, não é, nesse enfrentamento, essa Nahash aqui, que tem gematria 358, a mesma gematria de Mashiach, ela vai assumir uma outra formatação. Está vendo? Nahash. Então, vai Omer, Hasheli, Hu, Aretsa, vai Sheli, Hu, Aretsa, vai Hu, Nahash. Essa aqui é a tradução. Ele disse, lança na terra. Ele lançou na terra e ela se transformou numa serpente, numa Nahash, que é o nome que nós damos ao lado negativo. Agora, o Tamim, monstro marinho ou dragão. Em contrapartida, no confronto com o Império Egípcio, que é o Êxodo 7:12, que a gente acabou de ler, a vara ela se transforma em Tamim. Esse termo aparece na criação, veja, exatamente em Gênesis 1:21, para decretar as grandes bestas do abismo, denotando uma força de impureza macroscópica e estrutural. Isso é o Bereshit, aqui no Gênesis 1:21, vai mostrar para a gente exatamente essa questão. Veja, então, quando ele está falando lá, ó, vai ver Ra, Elohim, et Ha-Taninim. E o Eterno, na verdade Elohim, criou os grandes monstros marinhos Rataninim. A mesma coisa que o Moshe e os servos do faraó jogaram no chão. Imagina eles pegarem e se transformando em grandes dragões. Uau! Que fantástico, né? Então, fala que Deus criou os grandes monstros marinhos, que são Rataninim e Gedolim, tá vendo? Então, eles são grandes porque eles são Hagdolim, são grandes, enormes, da palavra Gadol. Pequeno Catan, grande Gadol. A perspectiva do Zohar, Tanim como a essência do Egito. A literatura do Zohar, na parte 2, 28a, é a exegese mística, não interpretam essa mudança lexical como acidental, porque não tem nada acidental no Zohar. O Tamim, ou Tanim, representa a maturação da força do mal. Se o Nahash é a tentação, o Tamim é a institucionalização da impureza. A própria Tumá, ou seja, a serpente é um animal pequeno. E o dragão é realmente algo muito grande, imenso. Então, a maximização é instituir-se totalmente aquela força. O faraó ele vai ser chamado, então, o grande crocodilo, que também é uma metáfora para essas forças. A escolha de transformar vara em Tanim, frequentemente traduzida como crocodilo. No contexto egípcio, é uma resposta direta à autopercepção do faraó. O profeta Ezequiel expõe a teologia política do Egito. No versículo 29:3, ele diz o seguinte: ele diz aqui, Haneni, Eleiha, Faraó, Meri, Mitzrayim, Ha-Tanim, tá vendo? Ha-Tanim, Hagadol. Veja, ele está falando Raim, Hagadol, Ha-Ro-Vatsi. E depois ele fala Betorre e Roaibe. Eis que contra o faraó, veja, o rei do Egito, Meli Mitzrayim, o grande dragão, veja, Tanim Hagadol, ou crocodilo, que jaz no meio dos seus rios. Olha que fantástico. O milagre, portanto, não foi zoológico, não foi algo como as pessoas imaginam e querem ver. Elas querem ir para as igrejas, elas querem ir para os templos e elas querem ver o quê? Sinais. Se alguém conseguisse reproduzir esse sinal, pegar uma vara, jogar no chão,
ou flutuar, ou etc., o que seja, já era o suficiente para elas se deixarem enganar. Então, elas ficam procurando essa questão zoológica, enfim, mas o teológico, ao transformar uma vara em tanim, é fazê-la engolir os tanim dos magos. Aharon demonstrou que a santidade, a Kedushá, possui autoridade sobre a raiz espiritual do Egito, que é algo fantástico. Vamos entender isso como a cosmologia cabalística do Sefer Tzirá e o dragão celestial Teli. Para compreender a profundidade dos confrontos, devemos recorrer ao Sefer Tzirá, o livro da formação, uma das obras mais antigas do esoterismo judaico, porque é dito que o Sefer Tzirá foi escrito por Abraham. O texto introduz o conceito de Teli, uma entidade cósmica que rege as conexões astrais. O Teli como eixo do universo. O Sefer Tzirá, no capítulo 6, Mishnah 1, descreve o Teli como um eixo sobre o qual o universo orbita, uma vez associado a constelações de Draco ou a inclinação orbital que permite os eclipses e as influências astrais. A citação do Sefer Tzirá no 6.1 diz o seguinte: o Teli no universo é como um rei em seu trono. Então, continua, Teli Baolam Kimeli Alpso. É uma transliteração aqui. A manipulação do Masal. Os magos do Egito não criaram, ao criarem, o Taninim, eles não estavam fazendo ilusionismo. Ou seja, Arizal e Inai, eles não estavam enganando as vistas, mas manipulando todos os masais de influência astral. Eles invocavam o poder do Teri para sustentar o Império Egípcio. Então, quando há uma vitória da vara de Aharon, inclusive na frente a vara de Aharon vai florescer, ou foi um pouco à frente na guerra contra a escolha de quem realmente seria o Kohen Gadol. Então, essa vitória é um princípio fundamental da fé cabalista e judaica. Em Masal, lei Israel. Israel não está sob o domínio de sorte de astros. A vara, que representa a emanação direta do Ensof infinito, engole o dragão e o mecanismo astral, provando que o Criador intervém na natureza e quebra os decretos das estrelas. Espera lá. A gente tem que fazer aqui, gente, uma ênfase e entender muito profundamente isso. Porque o texto, às vezes, atropela a profundidade do que existe dentro da Torá. Ser judeu ou não ser judeu não tem nada a ver com o que está sendo falado aqui. O que está sendo falado aqui é se você conseguiu vencer e conseguirá vencer o Masal ou não. Veja, quando fala que não há Masal para Israel, Israel quer dizer aquele que é direto a Deus, que é direto à doação. Que está entendendo como consertar ou está se esforçando para consertar o seu Masal. Não é simplesmente um ambiente mágico onde a pessoa chega, não, agora eu vou estar aqui, Moré, dentro de uma situação onde eu estou confortável realmente agora, eu achei a religião que eu quero, e é isso, não é, gente? Não é isso que acontece por aí? As pessoas, elas acabam achando um local que elas acham bem legal, não é isso? E elas acabam, então, ficando nesse local. Mas veja aqui o que a gente está falando. Aqui está o grande Draco, está vendo? Olha, ele aqui desenhado aqui, ó. Veja, é uma metáfora. É uma metáfora, mas é algo muito maior do que você chegar num local e fazer um truque mágico. Porque o que ele está pensando? Olha, vocês pensam que é uma ilusão? Não é uma ilusão. O que a nossa cabeça logo pensa? Eles fizeram isso realmente. É poderoso demais. Não, não é isso. O que está acontecendo é que a serpente do deserto, até aquele momento,
A que estava lá atrás, a que Moshe enfrentou logo no início de Êxodo, ou que ele mesmo tem poder sobre ela, quantas vezes fala de vara, de serpente, inclusive a Torá se abre com isso, é que ela já não era mais uma serpente, ela foi alimentada e ela se transformou em um dragão. A coisa maximizou. E aí você pode perguntar para mim, Moré, quer dizer então que agora, quando o homem está com 200% do ego elevado, não deve ser nem mais um dragão. Deve ser, eu não sei nem a palavra que eu uso. Você tem uma nomenclatura. No Egito, ela cresceu. O faraó era o dragão do Egito, o rio, o Nilo, porque a gente sempre está falando de rios. A gente está falando do Ganheden, dos quatro rios, etc., que, não são que são metafóricos, são forças astrais espirituais. Aí você pergunta, mas como, Moré? Os magos do Egito, que são aqueles que não entendem essa Torá, que vivem na ilusão de mostrar para as pessoas que Moshe tinha poder, ou Aharon e Moshe, de fazer aqueles milagres que eles não entendem, eles diminuem algo macro em algo mais do que micro. Porque todo o sistema masalótico, toda entrada e saída de vida, todo sofrimento, toda bênção, tudo que é construído através de masalotes é sentenciado a um simples milagre numa corte de um rei. Veja, nem mesmo os magos do Egito podiam se brincar com eles, porque o mundo está tomado pelas ilusões dos magos do Egito. E tudo está cadenciado pela questão das pessoas não estudarem a Torá, ou não terem um toque divino para falar, olha, aqui está Taninim, lá está Nahash, os nossos sábios viram isso. Veja, eles se transformaram em serpentes. Por quê? Masal da pessoa. A pessoa, através do ego, se torna um faraó, através do ego ela quer tudo para ela mesma, através do ego ela quer essa vida toda, ela não quer estudar a Torá, e ela se transformou o quê? O seu Masal se transformou em quê? Porque uma alma de um ser humano está ligada a todo o universo. Diz que quem estuda a Torá conserta todo o universo, mas quem não estuda a Torá estraga todo o universo. Existe uma potência espiritual. A potência que está sendo falada ali, olha, a vara de Aharon, ela engoliu a vara, ou seja, se transforma em uma madeira e engole a vara lá, as serpentes, os tanins, que não eram tanins, eram um dragão, que era uma força espiritual que vinha para destruir a humanidade. E a gente fica, mas como pode? É sério isso, é sério, porque quando a gente vê Abraão, ele está rezando eterno, eterno. Ele não está falando de uma cidadezinha que vai ser destruída. Ele está falando eterno. Sodoma e Gomorra, que é uma representação do marco de toda a humanidade, etc. Porque essas coisas que aconteciam em Sodoma e Gomorra é o que acontece dentro da humanidade. Não pense porque que a Torá está tornando você uma pessoa boa, Zohar Kadosh, você se preocupa com o outro, que tem pessoas aí que não matam, que não estão nem aí para a vida do outro, que se aproveitam, que são os maiores magos, que são religiosos. Não pense que isso não é verdade, isso é o verdadeiro dragão. Agora, perceba que a conversa, porque o mundo vinha tentando se manter mundo desde que o próprio dilúvio veio, desde que essas 6 humanidades foram destruídas, a conversa de de Abraão, Abraão está ligado a Tefirahé, de amor eterno. Se tiver 50 homens nessa cidade que são justos, tzadikim, o que é tzadikim? Mulher, eu sou justo porque eu saio todo dia e distribuo 100 quintinhas. Veja, isso é humano, isso é o crocodilo aqui. Mulher, eu sou justo porque, sabe, eu cuido da mamãe e do papai. Quantas pessoas tem aí que não estudam nada e fazem isso? Eu sou... Não está falando nada disso. É melhor um rachar, uma pessoa ruim que estuda Kabbalah e a Torá, ele pode se tornar uma pessoa boa,
do que uma pessoa boa convencida de que ela está salva pelos seus atos e pelo poder da sua mão. Ela já é idólatra. Eu não estou falando que ser mal é melhor que ser bom. Vocês estão entendendo. Estou falando que é melhor. Agora preste atenção. Por que, que o Abraão estava falando? Olha, todo esse masal aí é controlado pelos estudos da Torá. Os magos do Egito não entendem isso, eles estão fazendo as suas peripécias, pegando textos sagrados, criando novas religiões, usando a alma, usando tudo do homem, está criando um dragão, fortalecendo essa força impura. Eles criam novos objetivos. Venha ser feliz, eu tenho a nova técnica da natureza que você pode ir para um lugar e ser feliz. Venha agora aprender como ser rico. Venha aprender as leis da natureza para curar tudo que você imagina. Venha se tornar um super-herói, ou o que você imaginar. Porque tem um super mago agora que... Mas as pessoas não estão dispostas a estudar a Torá, entender a Torá. Elas estão alimentando os dragões. Porque elas não estão importando com nada disso que elas querem. É a mesma coisa exata. Eu quero ser feliz aqui. Para que eu quero primogenitura? Para que eu quero alma? Eu quero é agora. Me dá agora. Tem pessoas até que desafiam o eterno aí nessas religiões. Desafio eterno, ele tem que te dar. Ah, mas outro dia o senhor falou para desafiar. Eu não falei para desafiar. Eu falei para você falar com o eterno o que você precisa para você estudar a Torá. Aí é justo. Essas pessoas, elas não querem coisas para estudar a Torá. Elas não querem questões para o monoteísmo. Elas querem coisas para mostrar que elas têm poder, que elas têm poder financeiro, que ela tem poder aqui e ali, que ela tem paz, que ela tem tudo, indo através de um sistema errado. Foi isso que estava acontecendo. Veja. Então, o milagre oculto da natureza sobre a natureza. A análise textual revela um milagre dentro do milagre. O versículo que nós lemos de Êxodo 7:12 diz: mas a vara de Aharon engoliu as varas deles. Segundo o Midrash e o Zohar, a sequência cronológica do evento sobrenatural foi: a vara de Aharon tornasse um tanim, monstro. Os magos fazem o mesmo com suas varas. O tanim de Aharon volta a ser uma vara de madeira seca. A madeira seca engole os monstros vivos egípcios. Isso simboliza a supremacia absoluta do divino no mundo natural. Um animal pode engolir outro, mas a matéria inanimada, a madeira, engolir a vida criada pela feitiçaria demonstra que a magia egípcia não passava de uma manipulação temporária da realidade, impotente diante da vontade do Criador. Então, veja, quando a gente está aqui, gente, lendo exatamente essa questão, né, aqui no 7:12, onde fala para a gente que eles engoliram, e a gente chamou a atenção de vocês para a palavra Matê, em Gematria 49, que é 49 dias para seguir a Torá. Depois a gente tem a segunda parte do tetragrama, Rivave, invertido, Revav Re. E, enfim, mas a palavra Matê, que é vara, tá vendo? Então, ó, você tem aqui, ó, exatamente, ó, Materru, tá vendo? Ó, Materru. E Materru pode ser o quê? Ó? Pode ser, pode ser funcionário, deixa eu ver aqui, ó, achar aqui, né? Ó. Ramos, tá vendo? Vara, bastão, vara, mas pode ser o quê? Ó? Trigo. Né? E é muito importante a gente saber essas coisas. Por quê? A gente vai sair agora para uma realidade maior. Vamos tentar seguir aqui, então. Então, o milagre da natureza, né? Vamos lá. Veja, então a vara, os amigos fazem o mesmo com as suas varas. O tanim, né, de Aharon, a madeira seca, engole vírus, etc. E vamos à conclusão aqui.
A tradução e o estudo aprofundado de Shemot 7,12 revelam que o termo serpente é insuficiente para descrever a magnitude do evento. Trata-se de um confronto de Taninim, dragões cosmológicos, que é aquele teli que a gente já mostrou em outras aulas no Sefer de Sirá, e que a gente vai tentar dar uma outra percorrida com vocês aqui. O episódio marca um momento em que a cobra da santidade, o juízo divino retificador, confronta a cobra da impureza, o ego e a magia astral do faraó. Ao engolir os símbolos do poder do Egito, a Torá estabelece que nem os grandes monstros políticos, nem as configurações astrais do Teli podem resistir à autoridade daquele que disse haja luz. Vai rir, ó. O que a gente está falando aqui? Hoje, nós temos homens que, caramba, pegassem e sentassem com a gente numa aula de álgebra, cosmologia, cálculos, matemática, a gente ficaria assim, poxa, né? Ficaria assim, poxa, caramba! Falariam do infinito, fariam cálculos inimagináveis. Sabe quem são esses? Os ateus. Eles focam na cosmologia, no corpo dos planetas, no quanto é fantástico, mas eles não conseguem ver uma inteligência divina por trás. E parece que não, mas isso é altamente maligno, é uma capa que você fala assim, não, tudo bem, eu não sei ainda, eu estou tentando descobrir, mas eu peguei a Bíblia traduzida ali, também não consegui ver nada. Eu estou vendo lá esse negócio de cobras sendo jogada no chão, não acredito também nisso, porque isso aí já é o que as pessoas estão procurando, uma mágica. Então, não dá para me crer aí, né? Então, eu vou para outro lado. E existe isso, mas existe também as pessoas sábias, físicos e etc., que têm uma abertura espiritual. Isso é verdade. Esses ateus, eles não conseguem, apesar do alto, da alta complexão, apesar da alta sabedoria e inteligência, que deixa a gente até assustado, eles não conseguem acreditar em Deus. Não é algo que eles decidiram, ou que eles decidem. Eles começaram a ir por um vínculo onde eles não imploraram o Eterno para que eles pudessem crer nele. Foi por isso que a Terra foi destruída 6 vezes, e será destruída muitas e muitas vezes enquanto as pessoas não entenderem a Torá. Por isso que esse grupo de alunos que nós temos hoje, que estão estudando a Torá, serão os defensores lá na frente do que a Torá está dizendo. Porque seria muito melhor para vocês estarem aí nos grupos judaicos, acendendo velas, acreditando em toda a parte literal da Torá. Vocês não teriam brigas com ninguém, nós não seríamos um grupo isolado, um grupo pequenininho, enfim, seríamos grandes. Imagina uma sinagoga cheia, se fôssemos para Edom levar esse conhecimento, olha quanta gente já está, olha, que maravilha, estariam pulando, falando em línguas estranhas e tudo, dando volta, e olha que coisa é mesmo. Desde o momento que você não mexesse nas bases daquilo que eles têm que manter fixo para não acreditar na Torá. Imagine isso. Imagine se nós fôssemos ortodoxos, Moré César de barba, que pá, e entrasse já acendendo 2 velas na mão. Aí, vamos fazer a bênção da vela, a mulher tem que acender a vela, cobre o rosto, olha para a luz, cobre o rosto novamente. Aí, olha, isso dá muito certo. E aí a gente começaria a vender velas caché, azeite caché, venderíamos arroz caché para pizza, venderíamos tudo, seria maravilhoso. Eu começaria a influenciar vocês, olha, eu vou fazer uma plaquinha aqui agora, mando para vocês, vocês pagam X, e aí vocês vão ter o poder dos poderes. É isso que as pessoas não compreendem na Torá. É isso que as pessoas não entendem, que elas estão danificando a Torá e a alma das pessoas. E a Torá não está falando nada disso. Veja, então, a mesma serpente, existe uma serpente e outra serpente. Foi Deus que disse, haja luz, ele mesmo criou as serpentes. E a gente escolhe. Nós temos aqui as fontes bibliográficas e clássicas
Torá, Rumash, livros de Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Zohar Kadosh, parte 2, para Shavairá e Bo, Sefer Tzirá, capítulo 6, edição Graduária, e Taná, Profetas, livros de Ezequiel. A serpente, o dragão e a tribo. A gente entendeu, a gente já vai fazer uma análise melhor do que a gente está falando ali. Agora vamos ver a questão da serpente, do dragão e da tribo, ou seja, do matê, da vara. Veja, uma análise integrada da retificação cósmica do Éden ao Êxodo, baseado no Sefer Tzirá, na exegese do Taná. Vamos ver. Esse estudo irá investigar a trajetória espiritual da serpente, na Nahash, na Torá. Demonstra-se que o confronto entre Aharon e os magos do Egito não foi um evento isolado, mas o clímax de uma batalha iniciada no Jardim do Éden. Analisamos a evolução semântica da Nahash para Tanim, dragão. A influência astrológica do Teli, dragão celestial, segundo o Sefer Tzirá, e como a vara Matê de Aharon representa a afirmação da identidade da tribo de Israel, que anula o caos e retifica o pecado original. A raiz do caos, o Nahash, é a contaminação no Éden. Tudo começa lá em Bereshit, no Gênesis, onde a força do mal se manifesta pela primeira vez. A redenção do Egito é uma essência, o Tikkunim, conserto deste evento. A sedução de Zuhama e a Zuhama, a impureza, a Torá apresenta a serpente Nahash como um ser mais astuto, Arum, que vem da palavra que a gente estudou esses dias, maldita. Lembra? A gente estudou da criação segundo Zohar 1:36b. A serpente não era apenas um animal, mas a montaria do próprio anjo negativo, Sam, o anjo da morte. Quando a serpente seduziu Rava, o texto místico revela que ela injetou nela uma sujeira espiritual chamada Zuhama, o dano. Essa impureza misturou o bem e o mal na natureza humana, criando a morte e a dúvida existencial. Por isso que nós morremos. Por isso que nós estamos em Tikkun. E se não tivesse essa reencarnação, nós já teríamos sido extintos há muito tempo. Por isso que Deus, ele cria a pele para Adão e Rava após o seu pecado, para que nós pudéssemos, nesses 6.000 anos, tentar correr atrás desse prejuízo que tivemos. A arma, a ferramenta usada foi o que ela chonrará. A língua ferina, a maledicência, caluniado, é o caluniando o Criador ao dizer que ele mentiu sobre a árvore do conhecimento. Então, ela diz aqui, ó, ela era mais maldita e ela era mais astuta também. Veja, ela conhecia, ela era exável, ela conhecia o Taná. Veja, Venahash, aqui nós temos a palavra, mais uma vez, essa parte do tetragrama representa já a questão física, e essa questão física está ligada a Elohim, tá vendo? Então, Venahash, Hayá, Arum, Mikol Haitá Hashede. Ora, a serpente, a Hanahash, era mais astuta, na verdade, a mais maldita que todos os animais do campo. É aqui que a batalha começa. E observando que Nahash tem gematria 358. E também 358 é a gematria de Mashiach. A metamorfose do mal, de cobra a monstro. Tanim. Conforme o mal cresce, a história ela muda o nome. A cobrinha do Éden, que atacava o indivíduo, torna-se um sistema imperial monstruoso no Egito, que depois vai passar pelo Império Babilônico, Império Romano, como nós temos agora, vários impérios. A distinção lexical Nahash versus Tamim. O Zohar 2:28a aponta uma diferença crucial que muitas traduções ignoram. A sarça, no Êxodo 4:3, o Eterno transforma a vara de Moshe em uma Nahash, uma cobra. Veja, a mesma coisa. A mesma palavra que é usada, Nahash, que é essa mesma palavra que a gente viu aqui em cima. E já vimos lá acima também. Cobra,
Isso é um sinal pessoal para Moshe e Israel, indicando que eles precisavam retificar o pecado da dúvida em relação à Torá, tá vendo? E também da Lashon Hará, da língua má, veja, que herdaram do Éden. Um faraó, em Êxodo 7:12, a vara de Arão transforma-se em Tanim, dragão, monstro, crocodilo. O dragão do Nilo. Por que Tanim? Porque o mal amadureceu. O faraó não era mais apenas um rei, mas a encarnação do orgulho, da serpente original. Ele se via como uma divindade autossuficiente. O profeta Ezequiel confirma essa identidade dele, né? Como a gente já leu acima também, vamos repetir aqui. Ele confirma essa identidade. Ele fala, Haneni, Eleira, Faraó, Mele Mitzraim é Ratanim. É o Ratanim Gadol, tá vendo? É o Ratanim Hagadol. Ele é alguém grande, é a grande serpente. Eis aí contra o faraó, eis-me contra o faraó, diz o Eterno, rei do Egito, grande dragão, crocodilo, Ratamim, Hagadol, que jaz no meio dos rios. O confronto, portanto, era a santidade, Moshe Aharon, contra o Tanim, a raiz da impureza egípcia. A cosmologia da magia. O Sefer Yetzirah e o Teli. A batalha do Egito não foi apenas biológica. Quem cria animais mais fortes? Não é um jogo de DNA, nem de seleção de bois que se criam mais fortes ou mais gordos, mas sim algo astronômico. Os magos egípcios eram mestres em manipular influências astrais. Por quê, gente? Vamos lá. Quanto mais idolatria, mais a Sitra tem força. É isso. Quando você vai num lugar que tem muita idolatria, o que acontece? Você fica fraco. O cabalista fica fraco. Se ele não for um homem de um gabarito muito grande espiritualmente, eles vão atacá-lo de forma que vocês nem imaginam, gente. Não dá para vocês imaginar. Diz o Zohar que se nós pudéssemos abrir os olhos, a gente já ia desistir de tudo. Eu falar, meu Deus do céu, não tem como vencer essas forças. Mas quem é que alimenta essas forças? São os egípcios, os egos, os egóicos. É meu filho, é seu filho, é meu irmão, é sua irmã, é meu avô, é sua avó. É eles que alimentam. Nós não temos que discutir nada, mas temos que ensinar a verdade. Aquilo que parece ser muito bom, porque quem chegava no Egito, via o quê? Via pirâmides, via um rei egípcio todo vestido dos melhores materiais do mundo, ouro, etc. Era a própria divindade. Tomava banho no Nilo de madrugada para ninguém ver que ele tinha que fazer necessidade. Aí você pode perguntar, olha, coisa, pessoal podre, não é? Adorando outro homem, dando força, através dessa trarará. A gente faz isso hoje. É Bolsonaro, é Trump, é Lula, sabe-se lá o próprio governo. Vocês, nós somos verdadeiros idólatras. Estamos confiando em homens, partidos políticos, na economia, nisso e naquilo, e não entendemos ainda que toda essa questão só joga sujeira para o alto. Ninguém está pegando Cabalá, ninguém está pegando Torá. Somos idólatras, não somos, não? E o faraó tinha quem defendesse ele, você acha que não? Os magos, eles brigavam em tudo, não falem mal do faraó. O faraó está no poder. É o faraó, é o Bolsonaro, é o Lula que vai vencer essa parada aí. É o presidente Trump, sabe-se lá o que esses caras estão fazendo, esses... Ah, mas, mulher, você é muito burro, você não entende, mulher, que a política... A gente tem a política hoje, tem coisas que você... Não, eu não entendo nada disso, realmente. Eu entendo é o que eu estou vendo na Torá desenhado e fazendo um paralelo aqui entre essas duas questões. É isso que eu estou vendo. Para pensar aí. Temos faraós ainda, e muitos hoje em dia. Tem muitos.
espalhados aí pelo mundo. O teria descrito como um grande eixo do universo, um dragão celestial ou serpente que conecta constelações e rege os fenômenos astrais. Então, esse é o dragão, esse é o teria. Não tem nada que ver com nada desse mundo, mas tem a ver com esse mundo porque é de lá que vêm os masais, os masalotes. O Zohar explica que o poder do Egito vinha da manipulação desse dragão celestial. Ao criar os Taninim, monstros aqui na Terra, esses magos estavam puxando a energia do Teli lá de cima para fortalecer o decreto da escravidão através do Masão de crença divina. Qual a escravidão? Reencarnação. Eles querem não que a reencarnação não continue. Inclusive, eu vi esse, eu não lembro o nome do filme, mas eu vi um filme fantástico, que tinha um grupo de pessoas que não morriam, mas eles sabiam que existiam as reencarnações. Não, eles morriam, reencarnavam, mas eles lembravam. Aí tinha um desses que não queria mais reencarnar, não aguentava mais passar pela questão, então ele começa a querer destruir o mundo para não ter mais reencarnação. Fantástico. Filme fantástico. Quem é que alimenta o dragão, né? Tem até um desenho, acho aí, Alimente Seu Dragão. As pessoas estão alimentando os dragões. Mas elas estão alimentando, mas elas não estão vendo a consequência desses dragões. E elas não estão vendo que isso no futuro trará sofrimento para elas. Quando as varas de Aharon engolem os também egípcios, a mensagem teológica é devastadora. Em Masal, Israel. Israel não está sujeito ao dragão celestial. A força de Aharon vinha do Eis-Sof, infinito, que está acima das estrelas. Ao engolir os dragões, o Eterno estava anulando a influência astrológica Teli, que sustentava o império do faraó. Veja, qual a ideia aqui? É a gente saber o que é ser Israel realmente. Né? Não é porque agora eu me converti, sou cabalista, e se eu não fizer um esforço de mudança, eu não vou mudar, que eu vou me mexer em Masal, não vou mexer em nada. Veja, a identidade de Aharon, Matê como tribo. Agora sim, a palavra para como tribo. Está aqui, a palavra Matê, como a gente viu lá. Né? E aí, deixa eu só tentar crescer um pouquinho aqui, para vocês poderem entender melhor e enxergar melhor. Então, vara é Matê. Veja, a palavra aqui, mentave, mentete, perdão, e rei. Na verdade, essa gematria aqui de Matê, gente, ela tem, né, mete, tá vendo? Mete, que são 49 dias para receber a Torá. A letra Re, que são os 5 livros da Torá. Somando 49 mais 5 dá 54. E 54, ao contrário, é 45, que é a palavra Adão, ou seja, toda a humanidade, todas as almas. É fantástico isso, né? A gente começa a ver agora como que essa manipulação não é só um teatro, apesar dos pequenos teatros que as pessoas fazem de cura, de libertação, então vão fazer isso e aquilo, fazem parte dessa força maléfica. Porque é preciso vários teatros para as pessoas serem enganadas. Então, veja, há um duplo significado na vara. Vara e tribo. Em hebraico, Matê significa tanto bastão de apoio quanto tribo, linhagem. Por exemplo, a tribo de Levi, Matê e Levi. Agora, vamos lá, vamos aplicar o conhecimento que nós temos. Quando nós pegamos a Santa Torá, que a gente vai definir, não é? Os patriarcas, as pessoas dentro da Torá, o que nós vemos? Vamos lá, gente. Deixa eu tirar aqui as frases, isso é para uma próxima vez. Terra, Davi Meller. Yesod, Yosef. Mercúrio, que é o próprio Aharon. Ode, Moshe, Netza, e é Vênus. Jacob é o Sol, que tem o nome Yud Kei Vav Kei, é Tiferet. Gevurah, onde está o lado negativo, é Marte, que tem o nome Elohim. Hesed é o quê? É Aharon. Aqui em cima nós temos Saturno e temos Binah, que é Rava, e aqui nós temos
Rohimá de Adã, e aqui Adã, antes de ser dividido, e acima vai ter Adã e outros mundos. Veja, o que é isso? Aqui é uma organização, mas isso é um sistema masalótico. Esse é um sistema masalótico. Então, temos aqui 10 conexões dentro da árvore sefirótica. Mas, Moré, nós temos 22 letras hebraicas. 3 letras são letras mães. A primeira representando fogo, não o fogo que a gente entende, esse fogo que nós temos nos planetas, no nosso mundo, é um pequeno fogo dando uma alusão à questão espiritual. Esse ar também, ó, no mundo espiritual não precisa-se de oxigênio, mas é o que gera o ar, a letra A, que em azul, e a letra M em água, fechando com uma rússia terra. Também tem que ser compreendido no nível espiritual. Existe o mundo condensado, os astros condensados, existe o espiritual. Então, nós temos 10 e 22 letras hebraicas. Veja, 3 já foram, temos mais, temos horizontais, temos as letras verticais, as linhas verticais, que são os planetas, veja. Então, nós temos uma linha vertical até Tiferet, temos outra linha vertical até Yesod e outra linha vertical até Malhut, temos uma linha vertical de Hesed até Netza e de Keter, de Rohimá até aqui Júpiter, aqui de Biná até, né, Marte, ou seja, Gevurá, e de Gevurá até Ode, ou Mercúrio. Veja, 1, 2, 3, aqui tem um da arte no meio, eu botei, não conta, 4, né? Vamos contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí aqui entra a questão, veja, a palavra que a gente viu lá, matê, significa o quê? Vara. Mas Moré também significa tribos. E o que significa? São as 12 letras simples, veja, Re, Vav, Zain, Kuf, Ain, Tet, Het, Tzadik, Yud, Samer, Nun e Lamed, 12 letras simples, que na verdade são 12 meses do ano, que na verdade é a porta de entrada para todas as almas. Todas as almas vão passar por esse sistema. É isso que a Torá está falando. Veja, é isso, não é que Moshe chegou com uma vara e fez um ato mágico. Isso não resolveria o problema de ninguém, porque até hoje nós estamos esperando a solução para as pessoas entenderem a Torá, mudarem os seus egos, mudarem os seus masás, tirarem os cavalinhos da chuva, pararem com esses circos por aí e entender a Torá. Parar com essa coisa de povo escolhido, parar com essa coisa de entender que de não entender que só existe um eterno e único Criador de todas as coisas. Estamos até hoje esperando. Nós mesmos participamos desses teatros. Nós mesmos vimos muito desses teatros, que às vezes até achamos estranho. E vamos sendo enganados pelo faraó, que não é nada mais, nada menos que o grande sistema, veja, de astros. Então, veja, bastão, né, tribo, linhagem também. Quer dizer, não está falando, então, de um bastão, não. Está falando das 12 letras simples, das entradas de almas, das 12 constelações. Engoliu a vara Matê de Aharon, a vara Matote dele, ou seja, engoliu, no final, isso vai acontecer, todas essas conversas fiadas, todos esses papos fiados de Edom, que adentrou dentro da filosofia e das letras gregas para criar esse sistema. Veja, a tribo de Aharon, a identidade santa sacerdotal de Israel, engoliu as tribos e hierarquias sociais do Egito. O Egito tentou, por séculos, engolir Israel através de assimilação cultural. Neste momento, o fluxo se investe, a identidade de Israel mostra-se mais forte e capaz de consumir a cultura da morte do Egito. Quer dizer, até agora, quando a tecnologia avançou, antigamente nem todo mundo sabia ler, só tinha uns que liam, eram uns que decidiam. Hoje vocês estão podendo ver com os olhos de vocês. E não precisa acreditar em mim. Vai pesquisa depois, estude depois. Isso que é o importante.
faça os seus próprios estudos, tire a prova dos 9, mas só combata se você não tiver uma dúvida, porque a dúvida surge e a gente duvida de tudo. Um estudo bem embasado. Vara não é vara. Vara é tribo. Aharon não é um homem, ele não teve esse lance no Egito, nada disso aconteceu. Nós estamos falando de sistemas cosmológicos. Nós estamos falando de sistema macro que mantém aquilo que é nosso tamanho natural, das nossas almas, intensificando toda a existência nessa vida. O macro influencia biologicamente os planetas do corpo, enquanto a Torá influencia a alma para que a alma possa se adequar ao corpo. O corpo é dividido para que ele possa se adequar aos mazalotes, e o Eterno é quem controla todas essas coisas, caso você siga a Torá. Senão, você vai ficar sob o aspecto do comando do Satã, da força do corpo dos planetas, do físico. Por isso que o desejo físico é que afasta a pessoa da Torá. O milagre oculta a madeira seca e engole a vida. O Zohar e o Midrash detalham a mecânica do milagre para provar a supremacia divina. A transformação. Aharon joga o bastão, ou seja, não era mais bastão, eram as tribos, eram as 12 letras simples. O Masal se espalha pelos astros, a gente começa a ver, então, as letras simples, a força divina que está criando tudo, mantendo o nosso vivo no mundo vivo. Não é mais uma história aqui nesse mundo. Ele vira um tamin, ele agora se torna um dragão branco, porque o dragão é isso, ou você só está sobre o dragão físico, o corpo do planeta, ou a divindade assume o controle, como fez no caso de Yehoshua, quando volta o sol, ou para o sol no meio do céu para Yehoshua não perder um combate, ou quando ele vai lá na história de Ezequiel, ele volta 10 graus do sol para mostrar que é ele que controla tudo, e não os planetas. Quem vai crer nisso ou não, se trata daquilo que a gente falou anteriormente, né? Eles estão procurando como o universo surgiu. Então, é mostrando que a santidade sabe combater o mal em seu próprio terreno de ferocidade. O retorno. Aharon pega o tanim e ele volta a ser uma vara de madeira seca. O milagre final não foi um monstro de Aharon que engoliu os monstros dele, foi a vara de madeira que engoliu os monstros vivos. E a gente sabe, gente, quando a gente está falando de madeira, a gente está falando da Torá, a árvore da vida que estava seca até aquele momento. Que a árvore, mesmo seca, quando ela é acendida e ela é entendida, ela começa a criar vida. Veja, caramba, não era aquela cena do Egito, não. Era a vida descendo, todo um planeta sendo alimentado, os rios correndo, os ventos soprando, todos os pássaros é ele que dá vida, ele é rei, senhor de todas as coisas, até mesmo minha capacidade intelectual baixa e a minha constituição dos planetas, da lua e do sol. Quantas vezes tem gente que vai conversar com a lua e com o sol? Não, eu tenho que conversar com ele, porque ele que comanda tudo. Uau! Se os planetas estão rodando, é ele. Agora, eu escolho o tipo de fragmentação de energia, perdão, que eu quero ter na minha vida. Ou eu lido direto com a divindade, ou eu lido direto com os astros, que são ferramentas, com as forças impuras da idolatria. Então, veja, no mundo da magia, que eles usam muito, e da natureza, o forte vivo engole o fraco, o inanimado. Quem está vivo, ser vivo, ele vai comer as plantas, etc. Aqui o Eterno inverte a ordem da madeira seca, que representa a humildade, a submissão à Torá e a identidade tribal rígida. Tem mais poder real do que toda a vitalidade mágica e egóica. Isso também retifica o Éden. Se no Éden, a serpente, a natureza, o instinto, dominou o homem, aqui, o objetivo inanimado, a serviço do Eterno, domina o dragão e a serpente. Então, veja, tudo isso que a gente leu até agora foi fantástico. Então, ela começa lá atrás, e a gente não tinha nenhuma arma,
né? A gente veio até aqui, né, gente? Vamos iniciar, ó. A gente não tinha nenhuma arma. Depois a gente vai repetir esse estudo todo, que a gente vai esquecer mesmo. Não tinha nenhuma arma. A gente não tinha como se defender mentalmente. E a gente pode falar, poxa, mas como que eu era tão inteligente e eu poderia estar numa dessa, eu poderia ter... É o que estava escrito, foi a manipulação escrita, foi a manipulação da religião. Hoje vocês estão podendo ver. E todos os dias a gente vai ver. E vamos ver, até que a gente possa realmente entender a complexidade de tudo e ver a espiritualidade de tudo e poder realmente nos apegar aos Zohar Kadosh, nossos sábios, que estão todos vivos. Quem sabe Rabi Yossi não está aí do seu lado, Shimon Bar Yochai, Rabi Akiva, dando essa força para a gente aí, né? Porque sem os nossos sábios, nós não teríamos força, né? Sem o Eterno, sem os sábios, Baruch Hashem. Essa é a nossa aula de hoje. Não sei nem que horas são, deve ser 11h29, está cedo. Caso tenha alguma pergunta ou ficou algo mal esclarecido, vocês podem perguntar. Que aula, Obrigado pelo mic.